eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo. O meu tema é: não perca o seu óleo. Não perca o seu óleo. Tem um pregador do século XIX, D.L. Moody, pregou nos Estados Unidos e teve um ministério muito poderoso ali. Ele disse assim: é preciso a unção do Espírito Santo para ter poder e impacto real na vida cristã. Quantos querem poder e impacto na vida com Deus? Sem a unção, nós somos como espadas sem fio, incapazes de cortar ou ainda de transformar. A unção de Deus. O que é unção? Há muitos anos atrás eu li um livro, bem pequeno, eu nem sei se ainda hoje ele é publicado, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, de um cara chamado Leonard Ravenhill. E sabe aqueles livrinhos curtos que colocam você assim em chamas para Deus? E me impactou muito. E um dos capítulos era: pregador, com tudo que você possui, adquira a unção. E ele dizia assim: o que é unção? Resposta dele: eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu sei muito bem quando eu não estou ungido. Se você me perguntar: João, o que seria unção? Daqui a pouco a gente vai trazer uma tentativa de descrever isso, conceituar unção. Mas eu acho que essa resposta dele é maravilhosa. O que é unção? Eu não sei. É difícil definir. Mas nós sabemos quando não estamos ungidos. Nós sabemos quando falta unção na nossa vida, quando falta unção no nosso casamento, quando eu não sou mais um marido ungido, quando eu não sou mais um líder ungido, quando eu não sou mais um homem de Deus ungido. Eu sei muito bem a falta que a unção faz. O que é unção, meu irmão, é difícil definir, mas você sabe muito bem quando em um lugar, em um ambiente, em um culto, existe unção na atmosfera, existe unção naquilo que está sendo falado, existe unção naquilo que está sendo cantado. Você percebe, porque a unção, ela não tem como você deixar de percebê-la, assim como a falta de unção deixa um vazio que é igualmente notado. O que é a unção de Deus? Meu amigo, uma tentativa de descrever unção é a seguinte: unção é uma capacitação especial de Deus, um revestimento de poder, que vem do céu. E quando Deus ele nos capacita e nos reveste, é porque nós estamos disponíveis para algum propósito dele. Então unção é uma capacitação especial concedida a gente que se agrada de Deus e se disponibiliza para servir os propósitos de Deus. Isso é unção. A unção faz toda a diferença. Tem uma história na Bíblia que eu acredito, ela ilustra muito bem o que é unção. Apesar de diretamente ela não falar, nem mesmo mencionar a palavra unção. É uma história que está em 2 Reis capítulo 4, começando no versículo 29. Eu não vou ler, mas eu vou citar para você. É uma história que fala sobre uma mulher, a mulher sunamita, que ela tem um filho, uma promessa de Deus, mas o menino morre. E esse menino morto ela coloca em um quarto que ela havia construído para o profeta Eliseu. E ela vai atrás do profeta para resolver o problema dela. E no meio do caminho ela encontra o servo do profeta. Ele, enfim, fica sabendo ali da situação. Leva aquela mulher até o profeta. Chegando até o profeta, ela relata o problema, e Eliseu, o profeta, ele diz assim para o seu servo Geazi, para o seu auxiliar, ele diz: Geazi, pega o meu cajado, e vai à minha frente, porque assim, eu vou com a mulher, e nós dois juntos, a gente vai demorar até chegar lá na casa dela. Então para que quando a gente chegue lá, o milagre já tenha acontecido, pega o meu cajado, acelera aí, como a gente fala no Ceará, seco nas canelas. Pega esse cajado, chega lá primeiro. E quando você chegar lá, você vai pegar o cajado e colocar
na face do garoto. Ou seja, o profeta deu ao seu servo a ferramenta, sim ou não? Ele deu ao seu servo a receita também, sim ou não? E lá foi Geazi, com o cajado do profeta, com a receita do profeta, faz tudo certinho, mas ele volta dizendo: Eliseu, o menino não ressuscitou. Ele tinha a ferramenta, ele tinha a receita, mas não houve fruto. Os efeitos esperados não aconteceram, porque apesar de ele estar munido da ferramenta certa, ele não era a pessoa certa. Ele tinha o cajado do profeta, mas ele não tinha a unção do profeta. E o cajado não carregava poder, o cajado era apenas um instrumento, uma ferramenta. O que carregava poder era a unção que Eliseu tinha em sua vida, era a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Amigo, escuta uma coisa, muitas vezes a gente está atrás da ferramenta certa, 5 passos para fazer algo acontecer, 3 pontos, 3 maneiras para que um milagre aconteça em minha vida. A gente vem para a igreja e às vezes tem até essa cabeça de magia, de orações mágicas. Pastor, coloca a mão, ora aqui por mim e tudo vai se resolver. A gente está atrás de um cajado de profeta, mas de nada adianta a gente ter a ferramenta, ter a receita, se a gente não tem a unção. É a unção de Deus, meu amigo, é a unção de Deus que levanta mortos, é a unção de Deus que gera ressurreição. Me parece que Paulo, ele acreditava e entendia sobre isso, porque em Efésios capítulo 6, versículo 19, ele pede oração para a igreja de Éfeso. E olha o pedido de oração dele, ele diz assim: orem também por mim, para que ao falar, me seja dada a mensagem, a fim de, destemidamente, eu tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ele está pedindo: orem por mim, para que quando eu abra a minha boca, me seja dada a mensagem. O que é que ele está querendo dizer com a mensagem? Será que ele está pedindo: olha, orem por mim, para que quando eu abra a boca eu não tenha uma amnésia, eu não esqueça da mensagem que eu montei? Será que ele está pedindo: orem por mim, para que eu assim, sabe, não me perca no esboço? O que é que Paulo está pedindo? Eu não acredito que Paulo está pedindo nada disso, porque o cara que escreve 1/3 do Novo Testamento, se tinha uma coisa na cabeça dele, era esboço de pregação. Se tinha algo alinhado ali na vida dele, era uma teologia sadia, era uma boa doutrina, ele tinha sermões e mais sermões. Ele não está pedindo conteúdo, o conteúdo ele sabia, o que dizer ele sabia, o que falar para as pessoas ele sabia, mas ele estava pedindo a unção do Espírito Santo. Ele estava dizendo: orem por mim, para que quando eu abra a minha boca, não sejam apenas palavras, mas seja vida, seja graça, seja poder de Deus, haja libertação. Eu não quero falar aos ouvidos, eu quero falar ao coração. Eu não quero falar para convencer pessoas, eu quero falar para ver pessoas se convertendo de dentro para fora. Ei, mulher, eu quero dizer para você, é diferente uma mãe que aconselha com a unção de Deus, é diferente, minha irmã, uma mulher que é posicionada em sua casa com a unção de Deus. Ei, homem, é diferente quando você é um homem cheio da unção do Espírito, dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, onde quer que você vá, é diferente, é diferente, é diferente. A unção de Deus, ela faz de você alguém diferenciado. A unção de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Na Bíblia, a unção do Espírito Santo, ela costuma ser simbolizada pelo óleo, especialmente no Antigo Testamento. Então, se você abrir sua Bíblia, na primeira parte dela, no Antigo Testamento, você vai encontrar muitas vezes essa ideia de unção, essa capacitação especial de Deus, esse revestimento do poder de Deus que te habilita a fazer algo com uma graça, com um favor divino. É simbolizado pelo óleo, o óleo. E eu quero, a partir dessa analogia do óleo no Antigo Testamento, compartilhar com você 5 fatos sobre a unção de Deus. 5 fatos sobre a unção de Deus. E a minha oração é que, verdadeiramente você entendendo isso aqui, você crie um desejo no seu coração pela unção do Espírito Santo na sua vida.
Primeiro, a unção de Deus, a unção do Espírito, ela é divina, fale comigo, divina. Ela é única, fale única. Ela é insubstituível, diga insubstituível. Quando Deus disse para Moisés, para fabricar o óleo que seria usado para ungir pessoas, porque por sinal, o significado literal de ungir é untar, é colocar óleo. Então quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te orientar como é que você deve ungir pessoas. Ele deu a receita. Êxodo capítulo 30, versículo 23 a 25. Ele disse assim, junte as seguintes especiarias, Moisés. 6 quilos de mirra líquida, Êxodo capítulo 30, versículo 23 a 25. 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Deus deu a receita exata, sim ou não? Deus deu a receita exata. Deus deu a composição. Deus disse, olha, é assim que você vai fazer o óleo para ungir pessoas. Ora, o que é que Deus estava ensinando ali o seu povo? Que a unção, ela é divina. Ela não pode ser fabricada por nada que é humano. Você pode espernear, você pode tentar, você pode buscar de N formas, mas aquilo que sabemos, o nosso intelecto não produz a unção. Os nossos anos de igreja não produzem unção. A nossa tradição não produz unção. Um cargo eclesiástico não produz unção. É de Deus, é Deus que gera, é Deus que derrama, vem de Deus. Unção você não ganha sentado lendo livros, unção você não ganha, meu irmão, apenas ocupando um espaço na igreja. Unção você vem, você recebe de Deus, ela é divina, ela é algo que apenas Deus pode fazer. Pastor, o que é que você está tentando falar? Eu estou tentando dizer para você, meu irmão, que se não vier de Deus, esqueça, não tem chance de você ser revestido de poder e de capacidade para romper limites. Vem de Deus, isso deve nos colocar no lugar de dependência. Hoje você tem que dizer, Deus, se não for o Senhor, não tem plano B, não tem outra alternativa, não tem outra fonte, não tem unção made in China, só tem unção made in heaven. Quem está entendendo o que eu estou falando? Até inglês, a gente apela até para o inglês. O irmão da mídia me ajuda, eu vou falar um monte de versículo. Em outras palavras, o óleo de Deus, meu irmão, o óleo de Deus é algo que só vem das mãos de Deus. A unção do Senhor é algo dele. E sabe o que é interessante aqui também? Que Deus ainda disse mais. Deus disse assim, capítulo 30, versículo 32 do livro do Êxodo. Abre aspas, não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. Não podia ter cópia. Não podia ter cópia. O único óleo com aquela assinatura era o óleo da unção. Não tinha uma cópia, barateada, falsificada. Hoje em dia, até mesmo as grandes marcas, elas copiam das outras. Elas fazem tal qual, não é? Tal qual. Você encontra na marca A, e agora na marca B, marca boa, faz uma cópia, está tudo certo, e a outra vende por metade do preço, do original, mas isso não existe. A unção, meu amigo, não tem versão barateada da unção, não tem versão instantânea da unção. Você quer o poder, a unção, o revestimento, a graça, o favor do Espírito Santo sobre a sua vida, não tem atalhos.
Deus ainda trabalha a moda antiga, leva tempo, Ele quer tempo com você, Ele quer comunhão com você, Ele quer profundidade com você. Não tem fast unção, quem está entendendo o que eu estou pregando? Não tem um drive-thru da unção, que você passa, entra no ungido e sai ungido. Não é assim que funciona não. Às vezes em um culto a gente trabalha com essa lógica do drive-thru. Eu entrei vazio, eu saio cheio. Não, você recebeu uma dosezinha, você recebeu umas gotinhas do óleo do Espírito Santo, você recebeu um renovo de Deus, mas para que a unção cresça na sua vida, ainda é a moda antiga. Deus ainda vai te chamar para o lugar secreto, Deus ainda vai te chamar para a comunhão mais íntima com Ele, Deus ainda vai te chamar para um lugar de maior profundidade com Ele, meu amigo. Se você quer a unção do Espírito Santo na sua vida, não tem versão barateada dela. Tem não. É simples assim. A unção de Deus, ela é divina, ela é incomparável, ela é insubstituível. Às vezes a gente tenta substituir a unção, a gente tenta substituir o insubstituível. A gente começa a viver uma vida que parece que a gente é ungido, porque a gente, sabe, fala alto, grita, canta, parece que a gente é ungido, aparência. Mas se espremer, não sai óleo. Se a pressão vier, não sai óleo. Ei, gente, tem uma história na Bíblia que fala disso. Eu acho tão preciosa essa história. 1 Reis capítulo 14, versículo 25 a 27. A Bíblia fala sobre Roboão. Também não vou ler, tarefa de casa, mas eu vou citar para você. Roboão foi filho de Salomão. E sabe o que acontece? Roboão, ele passa por um momento em que os tesouros do templo haviam sido levados. Os tesouros do templo, o ouro do templo havia sido roubado e levado pelo rei do Egito, por Sisaque. E a Bíblia diz assim: o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Os escudos antes eram de ouro, mas Roboão fez o quê? Já que não tem ouro, vou fazer uns escudos de bronze, porque de longe o bronze parece ouro. É parecido, ninguém vai notar. Ninguém vai notar. O brilho é parecido, o brilho pode ser parecido, mas a tenacidade não é, mas a densidade, a força, o quanto aguenta não é. Submetida a altas pressões fica claro, ouro é ouro, bronze é bronze, sempre foi assim, sempre será assim. E o que é que essa história antiga sobre o Roboão e os escudos de bronze que ele fez para substituir os escudos de ouro, falam para a gente que a gente pode tentar aparentar unção, a gente pode ter jeito de ungido, a gente pode ter cara de ungido, a gente pode ter jargão de ungido, a gente pode ter postura de ungido, mas a verdade é que quando a temperatura aumenta, fica claro se a gente é bronze ou se a gente é ouro. A unção, ela é insubstituível. Fale comigo, não dá para substituir a unção. Dá não. Não dá para substituir a unção. É só ela. Eu quero dizer para alguém aqui nesse lugar, você veio hoje, quem sabe, pedindo por um conselho, e Deus está dizendo, o conselho é bom, mas algumas coisas na sua vida, só o poder e o revestimento do Espírito fará. Há pessoas que entraram aqui nesse lugar dizendo, eu preciso que alguém ore por mim. Ei, receber oração é muito bom, intercessão é maravilhoso, mas se a unção de Deus cair sobre a sua vida, se você for um homem ou uma mulher revestido pelo poder do Espírito Santo, eu quero dizer para você, você vai enfrentar as batalhas que tem enfrentado com uma outra fé, com outro posicionamento, com uma outra graça. A unção é insubstituível. Fale comigo, 2. A unção não é visível, mas ela é perceptível.
Ei, não tem X na testa de quem está revestido pelo poder de Deus. Não é algo visível, não tem algo escrito em letras garrafais. Eu estou, ele não está. Não, não é assim não. Mas ela é perceptível. Êxodo 30, versículo 25 diz assim: façam com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. A unção não era apenas óleo, tinha perfume, tinha cheiro. Por quê? Porque quando o óleo era absorvido pela pele, o líquido desaparecia, mas o cheiro ficava. O perfume ficava. E quem passava por perto conseguia notar, tem unção aí. E quem passava por perto conseguia sentir, tem unção, ele foi ungido. Por sinal, se tem algo que eu acho muito lindo no Antigo Testamento, é a cerimônia de unção. Como é que eles ungiam um sacerdote? Eles não ungiam um sacerdote com uma gotinha na testa não. A gente faz isso hoje para economizar. Mas naquele tempo, era um banho de óleo. O cara saía dali, marcas de óleo, rastros de óleo, cheiro de óleo, pingando óleo. Era perceptível por onde ele passava. Passou uma pessoa ungida aqui, passou alguém que foi ungido aqui. As pessoas podiam olhar para o caminho, para o trajeto e dizer: passou alguém ungido aqui. Eu quero dizer, quando a unção do Espírito Santo ela está sobre a sua vida, você não precisa nem abrir a sua boca, você deixa rastros de glória e da presença de Deus por onde você passa. Você não vai precisar pregar com palavras, não. A sua vida vai falar mais alto. As pessoas vão olhar e vão dizer: tem algo diferente nesse cara, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse meu amigo. Amiga, tem algo diferente na tua vida. E você vai dizer: minha amiga, é a unção do Espírito Santo de Deus. Até quem não crê vai perceber. Fala para quem está perto de você: até quem não crê vai perceber. Você está entendendo? Estou pregando para alguém aqui nesse lugar. Olha para cá. Tem uma história na Bíblia, hoje eu estou cheio de história, que ilustra bem, eu não, a Bíblia, né? 1 Samuel capítulo 16, a história do tal do Davi. Davi que cuidava das ovelhas do pai dele, o Jessé. Lá estava ele, cumprindo a parte dele, na divisão de tarefas de casa. Pregada na geladeira, lá Jessé escrevia, Davi as ovelhas, Eliabe a louça. E por aí vai. Davi ficava com as ovelhas. Certo dia o profeta Samuel foi lá. Deus mandou ele: vai ungir o próximo rei de Israel. Vai. Quando o profeta chegou lá, ele olhou, viu os irmãos de Davi. É esse. Deus disse não. É esse. Deus disse também não. Nenhum deles. Jessé, tu ainda tem mais algum filho? Tenho. Tenho Davi, cuidando das ovelhas. Chama ele. A unção de Deus, ela te encontra. A unção de Deus, ela te encontra. E deixa eu te falar, e geralmente ela encontra pessoas que estão servindo, não aparecendo. Ela encontra pessoas que estão cuidando das coisas do Pai, com discrição, sem fazer alarde, sem holofotes sobre elas. Estão cuidando das ovelhas do pai. Quando o Davizão sai do pasto, chega lá na sala, Deus fala: Samuel é esse. Samuel foi lá, não tem cara de rei não, vai ungir, unge. Jogou o azeite lá na cabeça do Davi. A Bíblia diz que a partir daquele dia, 1 Samuel 16, versículo 13, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo se apodera de você. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você. Quando Ele tem você, Ele que te leva, Ele te guia, Ele te conduz. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? É outro nível. Uma coisa é o Espírito Santo estar aqui. Tem gente que tenta domesticar o Espírito Santo. A pessoa foi salva, Deus colocou nela o Espírito Santo, mas depois da conversão, ele pega o Espírito Santo, senta o Espírito Santo no banquinho e diz assim: tu vai até onde eu deixo. Mas há pessoas que decidem: Espírito Santo, tu é o diretor, toma de conta.
guia, fala, opera. Eu estou aqui, eu sou o servo, eu estou aqui sob o teu comando. Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. Por sinal, deixa eu falar uma coisa, você já tentou agir do teu jeito, que tal você deixar o Espírito guiar, porque o jeito de Deus é melhor. Tem coisa que está dando errada na sua vida, porque está faltando uma coisa, o Espírito Santo tomar de conta, seu diretor, seu guia. Ele ia livrar você de cada laço, de cada buraco, de cada abismo. Você está entendendo? De cada caragaiato, aleluia. Ei, está lá o Davi, gente, ungido pelo Senhor, o óleo foi derramado sobre ele, a unção estava sobre ele, sim ou não? Mas no dia seguinte, quem é que sabia que ele foi ungido? Ninguém. Até que chegou um cara dos filisteus, chamado Golias, que durante 40 dias afrontou os exércitos de Israel. E quando Golias afronta os exércitos de Israel, ninguém se disponibilizou, ninguém disse, eu vou lá enfrentar esse cara que está zombando de nós. Não, ninguém, nem o rei, Saul, o rei, não resolveu o problema. Quando Davi escutou que tinha um tal de Golias afrontando o povo de Israel, sabe o que Davi fez? Foi lá, marcou uma audiência com Saul. Saul, deixa comigo, problema é comigo. Eu já cuidei das ovelhas do meu pai, eu já dei conta de matar leão, eu já dei conta de matar urso, esse daí eu vou dar conta também, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Davi enfrenta Golias, Golias é derrotado. Naquele dia fica evidente para todos que a unção de Deus estava sobre Davi. Ele não tinha a coroa, mas ele tinha oh Jesus amado. E quando os Golias chegam na nossa vida, é para tornar evidente a unção que a gente carrega, ou também a unção que a gente não carrega. Quando Golias entrou em cena, ficou claro que a unção não estava em Saul, ficou claro que Saul não carregava a unção, mas também ficou claro que o pequeno Davi, rejeitado em sua família, e sabe, do ponto de vista natural, incapaz, ele tinha a unção do Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando para você que tem gigantes na sua vida, tem Golias afrontando, zombando você. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, não é motivo para você retroceder. Golias é motivo para você buscar a unção de Deus, porque com unção você é pequeno, mas se torna um matador de gigante. Com a unção, meu irmão, Isaías 10, 27, o jugo será despedaçado por causa da unção. Fala para quem está perto de você, você precisa da unção. Enquanto o louvor retorna, eu vou caminhando com isso aqui, enquanto o louvor vem. Falta aqui ainda uma boa parte, mas vai dar certo. A unção vem sobre o que é santo. Fale comigo, a unção, ela vem sobre o que é santo. Quando o sacerdote ia ser ungido, quando a unção de Deus, o óleo de Deus ia ser derramado sobre o sacerdote, sabe como era o ritual? Primeiro, Êxodo 26, aliás 29 verso 6, está escrito: ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa de santidade, o emblema sagrado. E depois pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Primeiro era colocado algo chamado coroa de santidade sobre o sacerdote. Depois era derramada a unção. Primeiro a santidade, depois a unção. Deus é o Deus da graça? É. E pela graça, Ele nos sela com o seu Espírito quando a gente crê em Jesus. O selo do Espírito, a presença do Espírito em sua vida, ela é resultado de você crer, confiar e se entregar a Jesus de todo o seu coração. Mas a unção de Deus, a unção do Espírito Santo é diferente. A unção do Espírito, meu irmão, existe um compromisso com Deus que atrai a unção de Deus. Existe um compromisso com o Senhor que faz com que a unção de Deus ela seja
derramada. Eu quero que você guarde isso daqui, porque Deus já fez maravilhas em sua vida, eu tenho certeza. Ele já derramou pela sua infinita misericórdia o Espírito dele sobre você, mas uma capacitação, um revestimento do poder de Deus demanda um compromisso com o caráter de Deus. Paulo ele diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos, mas se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você quer estar preparado para cumprir os propósitos de Deus? Pois então, existe uma decisão que cabe a cada um de nós. Existe um compromisso que cabe a cada um de nós. Nós precisamos nos tornar vasos limpos e vazios. Vasos limpos e vazios. Jeremias 15, 19, Deus disse através do profeta Jeremias, olha essa palavra, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, e se tu se voltar para mim, e estar diante de mim, se você olha isso, se apartares o precioso do vil. Se você, Jeremias, diz a esse povo, Jeremias, se eles aprenderem a separar o precioso do vil, ou seja, o que presta e o que não, o que vale a pena e o que não, o que agrada a Deus e o que não. Deus não gosta de tudo, Deus não aprova tudo, Deus não se agrada de tudo. Ei, quando Deus diz que algo não é para a gente, não é porque Ele quer cortar o nosso barato, é porque Ele quer nos abençoar. É porque tem coisas que parece, sabe, o gosto é de mel, mas lá dentro da gente vai virar veneno. O pecado é assim, ele envenena. Por isso, meu irmão, que Deus diz, ei, cai, fora disso, foge, em nome de Jesus. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, Ele disse, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus disse, ei Jeremias, se você separar o santo do profano, se você for um vaso limpo e vazio de si, do teu eu, do teu ego, eu vou te encher de uma unção tal, que a tua palavra profética vai, sabe, penetrar os corações. Hoje eu quero convidar você, olhe para Deus e diga, Senhor, eu quero ser um vaso limpo e vazio. Existem compromissos com Deus que você precisa assumir, que nós precisamos assumir, para que então a unção de Deus, ela cresça cada vez mais em nossa vida. Quarto, a unção ela vem sobre aqueles que têm um propósito. Êxodo 30, versículo 30, unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. A unção era para que alguém servisse, não era para ficar parado. A unção não era para que a pessoa gastasse aquela unção consigo, não. A unção é para quem está disposto a ser usado por Deus. A unção é para quem está dizendo, eu quero ser um canal em tuas mãos, Senhor. A unção é para quem está querendo arregaçar as mangas. A unção é para quem está com a toalha cingindo os lombos e está disposto a lavar os pés do outro. A unção, meu irmão, a unção é para que a gente seja instrumento de Deus. Por isso Jesus disse em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor me ungiu para levar as boas novas, para abençoar. Ele me ungiu Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Tem um propósito, tem um fim. A unção do Espírito Santo virá sobre sua vida. Se você falar, Deus, eu quero servir os teus planos, eu quero servir os teus propósitos, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um canal em tua mão, eu quero ser um instrumento do Senhor nessa terra. Ele vai usar você para alcançar os seus, Ele vai usar você para alcançar amigos, Ele vai usar você para as pessoas à sua volta. A
unção é para quem está dizendo: sim, Senhor, eu preciso de Ti e eu quero, eu preciso de Ti e eu quero, eu preciso de Ti e eu quero ser usado por Ti. A minha vida é para Te servir e abençoar pessoas. Enquanto as luzes se apagam, eu encerro com isso. E a unção é pessoal e intransferível. Em Mateus 25, na parábola das virgens, 10 virgens, 5 prudentes, 5 tolas. As 5 prudentes aguardavam o noivo com a sua candeia cheia de óleo. As 5 tolas esperavam o noivo com candeias, mas sem óleo. E quando o noivo chegou, aquelas que tinham óleo acenderam, estavam com a lâmpada acesa e foram com o noivo. E as outras ficaram pedindo: me dá um pouquinho do teu óleo. Elas disseram: não, vão vocês comprar o óleo de vocês. Vão vocês comprar o óleo de vocês. É pessoal. É pessoal. É pessoal e é intransferível. É algo, é um assunto entre você e Deus. Ei, não adianta viver da rebaba, da unção da mãe, da unção da avó, da unção de alguém que intercede por você. Deus está dizendo: precisa ter óleo na sua candeia. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar: recupere o seu óleo, recupere a unção do Espírito Santo em sua vida. Não vem de quem está perto. Andar com gente ungida não nos faz ungidos. Estar em um lugar ungido não nos torna ungidos. É Deus e você. É você clamar e dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti nessa noite. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso do Teu óleo sobre mim. Eu preciso da Tua graça e do Teu poder. Eu preciso dessa unção. Eu preciso desse poder do Senhor. Pai, Tu sabes os propósitos que o Senhor tem na minha vida, e eu não quero deixar nenhum deles passar. Eu quero, Senhor, ó Deus, romper limites. Eu quero servir, Senhor, ó Deus, os Teus planos. Eu quero avançar para a Tua glória. Eu quero ver o jugo despedaçado. Eu quero a unção, portanto, eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso desse revestimento. Tu sabes os Golias que me afrontam. Eu preciso do óleo do Teu Espírito Santo, Senhor.